se a tua voz vamos fazer, podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá e consagrará, Senhor, que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Perdoa a mão, ó meu Senhor, da espada interior, e razão pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza de sabor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá que vou saber, Senhor, que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar, reina, Senhor, neste lugar. Olá, boa noite. Eu quero cumprimentar cada irmão, cada irmã, cada um que está nos assistindo, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham uma boa noite e que os irmãos possam ter nas suas mãos uma Bíblia para estar acompanhando também as leituras que vamos estar fazendo. Caso você queira que a gente faça uma oração, que você tiver um pedido de oração, que você, por gentileza, nos envie agora os seus motivos. Daqui a pouco a gente está orando por você e por seus pedidos. Mais uma vez nós louvamos a Deus pelo compromisso dos irmãos nos estudos de quarta-feira, na oração e também na fidelidade pelos dízimos e ofertas, a doação de alimentos que são usados pela MASG para a confecção da cesta básica. Isso, irmãos, a fidelidade é prova da nossa confiança em Deus, isso, no controle e na providência do Senhor na nossa vida. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã que tem nos ajudado, tem sustentado a obra do Senhor através também da sua fidelidade. Que Deus os abençoe. E se você também sentir vontade, tire uma foto de vocês nesse momento de culto e mande para a gente, né, para a gente postar no Facebook, Instagram, né, alguns minutos quando terminar a live, vocês podem estar conferindo as fotos de toda a galera, de todo mundo, né. Domingo passado foi um show, foi tanta foto, foi tanta, né, foram tantas recordações, né, que com o tempo a gente pode estar revendo, né, e se alegrando da presença, do compromisso dos irmãos, né. Então que os irmãos possam estar também mandando essa noite essas fotos para a gente estar postando. No próximo domingo, dia 21/6, nós vamos dedicar, né, o período, o tempo do nosso culto, à arrecadação de alimentos para cestas básicas. Então, se você estiver precisando de ajuda, né, se tiver algum irmão ou irmã da nossa igreja, ou se você sabe de alguém que está precisando de alimentos, que possa estar nos procurando, falando conosco. A igreja, através dos MASG, terá o maior prazer em ajudar. Os alimentos você pode trazer aqui no templo de segunda a quinta-feira. O pastor Fernando estará aqui para recebê-los, né? Irmãos, um aviso que é uma coisa urgente, é um alerta na realidade, é o seguinte: é o nosso dever reforçar sempre a urgência e a necessidade que nós temos de cuidarmos da nossa vida espiritual, da nossa vida pessoal e da nossa família. Tira um tempo, irmãos, tempo diário, para ler a Bíblia, para orar por você, pela sua família, com a sua família, pela igreja, né?
pela liderança, não só da nossa igreja, mas também da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e até mesmo as lideranças mundiais, né? Use toda a oportunidade que você tiver para buscar ao Senhor, né? E que o Senhor nos encontre em total vigilância, sempre, cuidando e praticando a sua palavra que nos diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor. Então, que o Senhor se alegre do culto que vamos lhe ofertar nessa noite. Mais uma vez, eu quero desejar a vocês sejam muito bem-vindos, Deus abençoe. E vamos estar fazendo agora uma leitura do Salmo de número 126. O Salmo 126, ele é um consolo para os que choram. É um cântico, a gente diz cântico de romagem, né? Eles iam andando, né, viajando a pé, né, e iam cantando essas músicas. Então ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres. Nós podemos dizer isso hoje. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Que Deus os abençoe. Vamos estar fazendo uma oração de confissão de pecados. Onde você estiver, no lugar que você estiver, você curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós nos achegamos a Ti, cada um, ó Deus Pai, da maneira que lhe aprouver, mas com toda a reverência, ó Deus Pai, nós chegamos ao Senhor pedindo perdão pelos nossos pecados. Sabemos, ó Deus Pai, que temos errado de diversas maneiras, ó Deus Pai, mas que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, nos motivar, nos fortalecer nas nossas limitações e fazer com que afastemos da presença do mal, que deixemos de fazer aquilo que desagrada e que possamos buscar fazer tão somente aquilo que Te agrada. Perdoa os nossos pecados, é o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então agora, irmãos, cantemos mais uma vez ao nosso Deus.
Inicie em mim uma nova obra de amor, renova dentro em mim meu primeiro amor, pois quero desejar-te mais, desejo ansiar-te por inteiro. Ajuda-me, Senhor, pois tão frágil e imperfeito é meu amor. Inicie em mim uma nova obra de amor, renova dentro em mim meu primeiro amor, pois quero desejar-te mais, desejo ansiar-te por inteiro. Ajuda-me, Senhor, pois tão frágil e imperfeito é meu amor. Toca-me, mas de tua presença em meu ser eu preciso, Jesus. Transforma-me, quero amar-te bem mais que a mim mesmo e levar esse amor. Senhor, nós queremos levar esse amor, Pai. Levar esse amor ao Senhor. Toca-nos, Senhor, ensina-nos a amar, Pai. Ensina-nos novamente, Senhor, pois muitas vezes esquecemos. Nos esquecemos do amor do Senhor, Pai. Nos esquecemos do quanto o Senhor deu por nós, do quanto o Senhor sofreu por nós, Pai. Muitas vezes somos ingratos, Senhor, e não permita que sejamos assim, Pai. Toca em nossos corações, transforma nossas vidas, Senhor. O Senhor é rei deste lugar. O Senhor é o rei de todo o universo, Pai. O Senhor o criou, o Senhor o fez com tuas próprias mãos, Pai. O Senhor é maior do que todas as coisas. Eu peço, Pai, Deus Todo-Poderoso, não permita que esqueçamos isso. E que tenhamos plena confiança no Senhor, plena confiança no Teu amor, Pai. E em tudo que o Senhor pode fazer por nós, em tudo que o Senhor quer fazer por nós, Pai. Que possamos descansar no Senhor, Pai, e não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Não deixarmos a ansiedade tomar conta de nós, Pai. Pois a graça do Senhor é abundante. E o Senhor nunca nos deixa faltar nada, Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso. Assim que oramos e agradecemos, Pai. Abençoe e quebranta os nossos corações para a palavra que virá a seguir. E que possamos aprender e levá-la para as nossas vidas, Senhor, verdadeiramente. Em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Hoje a nossa alegria é aumentada, né, por saber que não somente a igreja de Rio Verde, mas também a igreja de Mineiros estará participando, assistindo conosco a nossa live, e ainda mais pelo pastor que estará trazendo a nossa mensagem, a mensagem de Deus para a nossa vida, que é o pastor Vitor. O pastor Vitor é o pastor licenciado que está à frente da igreja, da congregação Presbíteros. Que Deus realmente abençoe vocês, estamos felizes realmente, e que vocês saibam que a igreja de Rio Verde ama realmente vocês. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida do pastor Vitor, e vamos agora tentar conectar com o pastor Vitor. E aí, pastor? Apertar um play aqui.
Pastor Vitor. Olá, graça e paz. Amém. Bem? Feliz por vê-lo, que mais uma vez Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar trazendo a palavra de Deus para a nossa vida, para a vida de toda a igreja. Depois você já disse para a igreja o quanto ela é importante para nós, você depois repassa também novamente para cada irmão ou cada irmã que possivelmente não possa estar assistindo a nossa live. Que Deus abençoe cada um e agora que Deus te use ricamente para falar a nossa vida. Amém. Irmãos e irmãs, a graça e a paz, boa noite, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É uma alegria muito grande para nós aqui da IPI de Mineiros, podermos caminhar junto da IPI de Rio Verde também, que é uma parceira nossa, tem caminhado conosco já há um bom tempo. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Fernando, do conselho da igreja, que ainda que distantes, né, ainda que guardando esse tempo de quarentena, de isolamento, nós estamos unidos, caminhando junto, trilhando junto essa jornada. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada membro da igreja, quero agradecer pelo convite, agradecer por essa oportunidade de compartilhar a palavra. Quero falar um pouquinho antes da nossa caminhada aqui em Mineiros. Nós, assim como todos do nosso presbitério, temos respeitado esse tempo de isolamento. Nós ainda não podemos estar juntos na congregação, juntos no templo, mas estamos unidos na caminhada aqui juntos também. E desde o início de 2020, eu assumi a igreja como plantador dessa nossa igreja, dessa caminhada. Os desafios, como os irmãos sabem, são muito grandes. Nós temos uma jornada longa ainda pela frente, a fim de alcançarmos na tão sonhada organização da nossa igreja, conseguirmos todos juntos finalmente finalizarmos a plantação dessa igreja, e pela graça de Deus nós vamos alcançar passo a passo, debaixo de muita oração, debaixo da graça e do cuidado de Deus também. Nessa noite, eu queria compartilhar uma palavra especial, queria revisitar, na verdade, um tema muito especial das Escrituras. Um tema que é a base, é um dos fundamentos de tudo aquilo que nós cremos e de tudo aquilo que nós somos enquanto cristãos. Eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a ressurreição de Jesus. Evangelho de João, capítulo 20. Se você puder abrir a sua Bíblia, o seu celular, o seu smartphone. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Acompanhe com fé, então, a palavra de Deus, a leitura do texto bíblico, que diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse
dos mortos? Até aqui a leitura. Vamos ter mais uma palavra de oração? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ler a Tua palavra, de compartilhar o Teu santo evangelho, Deus. Pai, permite nessa noite que nós tenhamos o privilégio não somente de abrir a Bíblia, não somente de lê-la, mas também, Senhor, de compreender e corresponder ao que é dito, Deus. Pai, por isso nós te pedimos, ilumina as nossas mentes, ilumina os nossos corações, que o nosso coração seja como um solo fértil, Pai, para a palavra que será plantada e que ela possa dar o fruto devido no tempo certo e que ela possa, Senhor, alcançar cada vez mais e mais pessoas. Senhor, esse é o nosso desejo nesta noite. E nós te pedimos em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos, ele relata sobre o túmulo vazio de Jesus e a ressurreição dele dentre os mortos. A ressurreição de Jesus, como nós dissemos, é sem dúvida alguma um evento fundamental para todos nós. Isso porque a ressurreição ela representa a base do Evangelho, é um dos fundamentos de todo o cristianismo que nós seguimos, que cremos e que nós confiamos. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 14, ele vai falar um pouquinho a respeito do Evangelho para aquelas pessoas que estavam se colocando contra a ressurreição. E ele vai dizer, então, que se de fato Jesus não ressuscitou dos mortos, então todo o cristianismo vai por água abaixo. É vã a nossa fé. É vã a fé que nós temos em Jesus Cristo. Ou seja, se de fato, naquele exato momento, naquele exato dia, Jesus ele não surgiu, não retornou dos mortos, todo o cristianismo perde o seu valor. A nossa pregação, então, já não tem mais fundamento, a nossa esperança nessa vida e qualquer esperança que tenhamos na vida eterna, elas já não existem mais. Já não há mais sentido em ir à igreja, praticar orações, já não há mais nenhum propósito em tudo aquilo que nós fazemos como cristãos, se Cristo Jesus não ressuscitou dos mortos. E não só isso, todos os profetas, os apóstolos, o próprio Deus, tornam-se então mentirosos, que Cristo não ressuscitou. Mas a verdade incontestável que foi afirmada pelo próprio apóstolo Paulo no capítulo 15 da carta aos Coríntios, e que foi descrita ao longo de todos os evangelhos, quiçá de toda a Bíblia também, e que nós temos agora o testemunho a partir do capítulo 20 de João, é que de fato o túmulo de Jesus estava vazio, que Jesus de fato ressuscitou dos mortos, e assim como o apóstolo Paulo relata aos Coríntios, ele não só ressuscitou, mas ele agora representa para nós as primícias de todos aqueles que dormem. Ou seja, Jesus ele é o primeiro fruto de muitos e muitos que também vão ressurgir da morte para a vida. Não só de uma morte física, mas também de uma morte espiritual. E agora, por meio de Cristo, então, nós temos vida, vida plena e acesso a uma vida eterna junto com Jesus Cristo. Essa é a verdade da ressurreição descrita em toda a Escritura. Mas a partir da leitura que nós fizemos hoje, do nosso texto, capítulo 20 de João, nós conseguimos perceber um ponto essencial sobre a ressurreição de Jesus. Que nenhuma pessoa, que ninguém na face da terra, diante do relato da ressurreição, diante do relato do túmulo vazio de Cristo, pode permanecer indiferente a este evento. Pode permanecer indiferente ao que aconteceu naquele dia. Nós vamos ver nessa noite, a partir de 3 reações que o texto nos mostra, o túmulo vazio de Jesus, o túmulo aberto diante dos nossos olhos, suscita várias e várias reações ao nosso próprio coração também. A primeira reação que nós vamos ver é a de Maria Madalena. Em primeiro lugar, o texto bíblico diz que logo no amanhecer, Maria então se desloca até o sepulcro de Jesus e ali provavelmente ela vai colocar os perfumes no túmulo, vai cuidar, vai realizar os preparos que eram comuns naquele período. Ela, então, tem uma surpresa, uma grande surpresa,
quando ela percebe que o túmulo de Cristo tinha sido aberto. Não só isso, o corpo, os lenços, os panos tinham sido violados. O corpo tinha sido levado, não estava mais ali. A única coisa que sobrou foram alguns trapos, alguns panos que envolviam o corpo. Ela, então, imediatamente, como o nosso texto relata, sai correndo e vai ao encontro dos apóstolos, encontra Pedro e João e relata que o túmulo de Jesus estava aberto, vazio e que alguém havia levado o seu corpo. O que é importante e interessante para nós nessa noite é não somente o fato de que o túmulo de alguém que estava morto agora está vazio, aberto e que o corpo foi levado, mas é interessante também a fala, a resposta de Maria Madalena. No versículo 2, se você ler, o texto bíblico diz que ela, conversando com Pedro e João, diz que tiraram o corpo de Jesus do sepulcro. Diz que alguém levou o corpo daquele lugar. E nessa simples fala de Maria, ela demonstra uma reação extremamente humana. A reação mais humana que alguém poderia ter. Provavelmente eu teria essa mesma reação, você teria essa mesma reação, e qualquer pessoa que diante desse evento, diante desse túmulo aberto, também teria uma reação muito parecida com a dela. O que chama a atenção é que muitas pessoas, ao longo da história do cristianismo, ao longo da história humana, desde esse dia, tiveram várias respostas para esse evento, muito parecidas com a resposta de Maria Madalena para os seus companheiros discípulos. Aquelas pessoas que geralmente se colocam contra a ressurreição de Jesus, elas afirmam que o que aconteceu de verdade naquele dia, aliás, uma das teorias levantadas, é que, em primeiro lugar, foram os próprios discípulos que, na noite de sábado para domingo, se dirigiram até o sepulcro, eles mesmos retiraram a pedra, eles roubaram o corpo de Jesus e foram eles mesmos que levaram o corpo para um outro lugar, para que na manhã de domingo, para que naquela manhã de domingo e ao longo de toda a vida e o ministério deles, cada um pudesse sustentar então uma mentira. Eles pudessem sustentar a mentira e uma falsa doutrina de que Jesus havia ressuscitado. E dessa forma, eles estariam resguardados do fato de que aquele Jesus com quem eles caminharam, que foi o mestre deles, na verdade, era um simples homem e morreu de fato na cruz e permaneceu morto. A segunda teoria que aquelas pessoas que se colocam contra a ressurreição sustentam é de que na noite do sábado para domingo foram os próprios soldados romanos, a mando do governo, a mando daquelas pessoas que exerciam um poder em Israel, foram os próprios soldados que se dirigiram até o túmulo de Jesus, tiraram a pedra, roubaram o corpo, para de alguma forma não causar tumulto na cidade de Jerusalém. Foram eles mesmos que, para evitar que as multidões se aglomerassem em volta do túmulo de Jesus, para evitar que as pessoas transformassem aquele lugar num lugar de veneração, para que toda a atenção saísse uma vez por todas de Jesus e o seu nome fosse enterrado com tudo aquilo que representava. Foram eles mesmos que roubaram o corpo e levaram para um outro lugar. Mas a verdade, irmão, é que nós, de fato, não sabemos o que motivou a resposta de Maria Madalena, o que motivou a sua fala quando se dirige a Pedro e a João naquele dia. Talvez o que tenha levado ela a dizer aquela frase no versículo 2 tenha sido o fato de que ela ainda estava muito, muito envolvida com a tristeza, muito envolvida com a dor, com o luto, e tudo isso por causa da perda de Jesus. Ou talvez por causa da saudade que ficou do seu amigo e do mestre que ela seguia com tanta dedicação. E por isso, então, envolvida em todos esses sentimentos, a sua mente não conseguiu refletir com clareza o que ela estava dizendo. Nós não sabemos ao certo o que levou Maria Madalena a dar aquela resposta aos seus companheiros. Talvez o que aconteceu com ela tenha sido o fato de faltar para ela aquilo que faltava provavelmente para todos os outros companheiros discípulos dela. Faltava para ela talvez uma compreensão mais clara de tudo aquilo que Jesus já vinha dizendo, de tudo aquilo que Jesus há muito e muito tempo na sua caminhada com os seus discípulos
já vinha alertando e ensinando e falando a respeito da sua necessidade da sua morte e, ao mesmo tempo, a certeza da sua ressurreição. Talvez foi exatamente isso que faltava para ela. Ou mesmo, o que levou ela a dar aquela resposta foi que faltava para ela exatamente o que falta para muitas e muitas pessoas no nosso tempo também. Para muitas e muitas pessoas aqui e agora, no século XXI, no ano de 2020. Talvez o que faltava para Maria Madalena fosse o que falta talvez para mim e para você ainda, nesse exato momento e nessa noite de domingo. Faltava para ela talvez aquela fé e aquela certeza que levasse Maria a crer que Deus pode realizar o impossível. Que Deus ele pode intervir de forma sobrenatural nesse mundo. Que ele pode restaurar aquilo que há muito tempo foi perdido. Que Deus ele pode realizar inúmeros milagres. Que Deus também pode trazer à vida aquilo que antes estava morto. E foi exatamente isso que ele fez com Jesus. Ele o restaura da morte para a vida, o próprio Filho de Deus. E ele promete também, Deus promete também, fazer isso conosco também. Ele promete nos arrancar de um estado de morte e morte espiritual e nos levar para uma vida plena debaixo da presença de Deus. Mas há uma segunda reação nesse texto que eu queria compartilhar com os irmãos. A reação do apóstolo Pedro. Muito pouco no texto que nós lemos, muito pouco é dito sobre a reação do apóstolo Pedro diante do túmulo vazio e da possível ressurreição de Jesus. O que nós vemos é simplesmente que no versículo 6, quando ele chega ao túmulo, diferente de João, ele já entra, se coloca a olhar o túmulo, ele se coloca a analisar os panos que estavam ali jogados, ele olha os lenços que estavam envolvendo o corpo de Jesus. E o interessante é que o termo que foi utilizado para a palavra ver, olhar, o termo olhar, observar, no texto original do Evangelho, nos leva a crer que o apóstolo Pedro, quando ele chega no túmulo, ele faz uma investigação, ele analisa com cuidado, ele observa cada elemento cuidadosamente, o sepulcro, o cenário, os lenços que estavam diante dele, mas o que nós vemos no texto bíblico relatado é que a conclusão foi que, confuso, o apóstolo Pedro não chegou a lugar nenhum. Ele não chegou à conclusão correta e muito menos, nem tampouco, Pedro foi levado a crer naquele exato momento. E o interessante é que o mesmo relato, a mesma história, a mesma passagem, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, vai dizer que Pedro ele simplesmente se afastou do sepulcro, retornou para casa onde estavam os discípulos, lamentando e chorando a morte de Jesus. E o texto continua dizendo que ele retorna para lá maravilhado, admirado com o que viu, mas ainda assim ele retornou para casa, para junto dos outros apóstolos e foi lamentar a morte de Jesus. Há uma terceira reação nesse texto, que é a reação do apóstolo João. Ele foi o primeiro a chegar no túmulo, mas foi o último a entrar na sepultura. Quando ele entra, então os comentaristas vão dizer que a observação, o olhar dele é diferente da observação do apóstolo Pedro. João, quando ele entra na sepultura, ele não se aproxima dos panos, dos lenços e de tudo que está lá como que um cientista. Ele não se aproxima como um cientista tentando reunir as peças, tentando reunir os fatos. Ele não se aproxima como um cientista tentando construir um cenário na sua mente. João, ele não se aproxima da sepultura de Jesus tentando criar as probabilidades, as projeções na sua mente a respeito do que poderia ter acontecido naquela manhã de domingo, o que poderia ter acontecido na noite de sábado para domingo. Na verdade, muito pelo contrário. O texto bíblico ele é muito claro quando ele afirma e quando ele diz que João ele entrou, ele viu e ele creu. Ele entrou, ele viu e imediatamente ele creu. E é aqui que os comentaristas eles descrevem que João, ao observar, ele é levado a uma compreensão profunda do que de fato aconteceu ali. João,
ele olhou e tão somente creu que Jesus tinha ressuscitado. Ele creu que, de fato, Jesus surgiu da morte para a vida. O reverendo Hernandes Dias Lopes, escrevendo a respeito do túmulo vazio de Jesus, ele diz que este evento, o túmulo aberto de Jesus naquela manhã de domingo, representa para nós o berço da fé. É claro que, nesse momento da caminhada, da narrativa bíblica, João ainda tem uma fé nova. O apóstolo João, ele ainda tem uma fé incipiente, a gente poderia dizer uma fé prematura ainda. Ainda faltava para o apóstolo João uma compreensão mais ampla a respeito de tudo aquilo que Jesus tinha dito. Faltava para ele ainda que as peças se juntassem na sua mente e no seu coração. Faltava para ele entender plenamente todas aquelas conversas ao longo de todos os anos com Jesus. Faltava para ele compreender as profecias a respeito do Messias. Faltava para ele entender plenamente sobre as profecias sobre a ressurreição. Faltava para João ainda compreender todas as falas, todas as conversas de Jesus ao longo de todos os anos de caminhada como discípulo. Ainda faltava que Jesus se colocasse na frente deles, se colocasse diante deles, para que a sua fé fosse aumentada e para que o seu entendimento fosse cada vez mais esclarecido a respeito de quem de fato Jesus Cristo é. Meus irmãos, a verdade é que essas três reações descritas no texto, elas são verdadeiramente diferentes umas das outras. Mas o que fica para nós é a certeza, dentro do que está escrito, de que ninguém, de que nenhuma pessoa na face da Terra, tanto antes, naquele período, como agora, no nosso dia, dentro da verdade da ressurreição de Jesus, ninguém pode permanecer indiferente ao que aconteceu. Ninguém e nenhuma pessoa, diante da realidade de que o túmulo de Jesus estava vazio naquela manhã de domingo e que ele permanece vazio até hoje, ninguém pode permanecer indiferente a essa verdade. Mas a pergunta que resta para todos nós hoje, é a seguinte: e a gente? E nós, e eu e você? Qual é a nossa reação diante dessa verdade? Qual é a nossa reação diante do que é apresentado nas Escrituras de que Jesus não está morto, mas que ele ressuscitou dos mortos para a vida? Não só isso, irmão. É muito mais importante do que a nossa reação, do que a sua ou a minha reação, é de fato o que Jesus pode fazer. Talvez a sua reação diante dessa verdade e deste texto bíblico tenha sido algo bem parecido com a reação de Maria Madalena, que acreditou que o que aconteceu naquele dia foi fruto puramente da intervenção humana. Talvez a sua reação tenha sido uma reação de incredulidade diante dos fatos que foram apresentados. Ou talvez a sua reação tenha sido a reação do apóstolo Pedro, que é tão comum, que se aproxima, que fica impressionado, que olha tudo o que aconteceu e fica admirado, mas mesmo assim volta para casa e isso não muda a sua vida radicalmente. Ou talvez a sua reação tenha sido a reação do apóstolo João, que ao analisar a história, que ao analisar os fatos, os elementos diante dos seus próprios olhos, foi levado a uma compreensão verdadeira e creu. Foi levado a uma fé, e claro, ainda que uma fé singela, uma fé embrionária, ainda é uma fé. Mas a verdade, irmãos, é que Jesus ele é a resposta para toda e qualquer reação que nós podemos ter a essa verdade. O texto bíblico, mais adiante na narrativa, vai dizer que quando Jesus simplesmente surge na vida dessas pessoas, quando Jesus ele simplesmente reaparece ressurreto na presença daquelas pessoas, tanto a incredulidade, quanto o choro, quanto o luto, a tristeza de Maria Madalena acabam de uma vez. Tanto a admiração distante do apóstolo Pedro, que volta para casa para lamentar com seus amigos, termina quando Jesus está diante dele, na vida dele. Quanto a fé do apóstolo João, que na presença de Jesus,
é aumentada cada vez e cada vez mais. Ele é levado a cada vez e cada vez mais a uma compreensão e uma certeza firme, sólida e verdadeira a respeito de quem Jesus Cristo é. Meus irmãos, é exatamente isso que Jesus, nesse domingo e nessa noite, quer para as nossas vidas. Não só no passado, mas aqui e agora. É exatamente isso que Jesus quer para nós, quer oferecer a nós, para cada um de nós, para a minha vida, para a sua vida, para a vida da sua família. E Jesus quer para a nossa vida não são, de fato, não são as lágrimas da morte, não é a tristeza, não é o luto de alguém que perdeu, mas o que ele quer para mim e para você é a alegria e a esperança de alguém que pode ter uma vida muito melhor. O que ele quer para nós é a certeza de que o pecado, uma vez por todas, bem como o sofrimento, ele pode durar um certo tempo, assim como o sofrimento e a tristeza durou no sepultamento de Jesus até aquela manhã de domingo. Mas, com toda certeza, a nossa alegria e a nossa esperança vai surgir, assim como amanhã vai surgir um novo dia. Assim como Jesus ele ressurgiu naquela manhã de domingo, ele também pode ressurgir em nossa vida, hoje e agora. É o desejo de Deus, e a Bíblia nos diz isso, é o desejo de Deus restaurar as nossas esperanças, restaurar a nossa alegria, fazer parte da nossa vida, mesmo em meio aos dias difíceis que nós estamos vivendo. Isso significa, é isso que significa a ressurreição. Significa que quando ele morreu, e quando Cristo morreu, quando ele foi para a sepultura, ele levou todos os nossos pecados, toda a tristeza, a angústia, e quando ele surgiu ao terceiro dia, e quando ele foi levantado da morte, ele voltou com a esperança, com a vitória sobre todo o mal, ele voltou com a vitória sobre o pecado, com o governo, o domínio e a autoridade sobre as mãos dele. Essa é a verdade da ressurreição de Cristo. A minha oração nesta noite é para que todos nós, ao olharmos para Jesus, independente da nossa reação, que nós possamos depositar as nossas vidas aos pés dele. A minha oração é para que a sua alegria seja completada, seja redobrada, simplesmente porque Jesus Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe as nossas vidas e que essa verdade, essa sólida, firme e verdadeira verdade possa ser enraizada no nosso coração e dar o fruto devido. Vamos orar? Vamos ter uma palavra de oração? Feche os olhos, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite, Pai. Glorificamos o teu santo nome, Pai. Nós queremos te bendizer, Pai, e glorificar, porque hoje, Senhor, nós já não somos mais órfãos, nós somos filhos de Deus, herdeiros com Cristo. Obrigada, Pai, por essa verdade tão retumbante, Pai, da tua ressurreição, Senhor. Obrigado porque Jesus Cristo venceu a morte, venceu o pecado, venceu a dor e a tristeza, e hoje nós podemos ter a liberdade com Deus, comunhão com Deus, e hoje nós podemos caminhar com a cabeça erguida, sabendo que Jesus Cristo carregou sobre si todos os nossos pecados e colocou sobre nós a sua justiça. Obrigado, Deus, porque hoje nós temos liberdade, Senhor. Obrigado porque hoje nós não somos mais escravos e cativos do pecado, mas nós somos livres para caminhar, glorificar e adorar a Deus. Nós te louvamos nessa noite, Senhor. Nós te bendizemos. Senhor, se em algum momento da nossa caminhada, Pai, nós esquecemos dessa tão grande verdade, Pai, confirma, nos reanima, Deus, e nos lembra, Senhor Jesus, que o Senhor é maior e superior a toda e qualquer situação. Que o teu nome seja louvado, Senhor, glorificado, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Deus abençoe a tua semana, a tua casa, e que a graça de Deus esteja sobre você. Amém? A sua vida, mais uma vez nós queremos te agradecer por ter aceitado de pronto o nosso convite. Que Deus continue abençoando a sua vida. Recebe o abraço da Igreja de Rio Verde, transmite esse abraço à nossa Igreja de Mineiros.
E Deus continue usando a sua vida para falar aos nossos corações e falar ao coração de todos que você encontrar. Amém? Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus abençoe a igreja de Rio Verde também. Um abraço. Vamos cantar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar porque eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Irmãos, partindo para o encerramento do nosso culto, desse momento de culto, vamos estar então agora orando. Vamos orar pela nossa igreja, pelas famílias e pelos pedidos dos irmãos. Cada um então possa estar orando. Senhor, nós te agradecemos pelo cuidado e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de todos nós. São zelo, proteção, consolo, conforto, livramentos que muitas vezes nós não vemos, ó Pai. Senhor, nós te suplicamos proteção às nossas famílias, às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos jovens. Abençoe a formação intelectual de cada um deles, ó Deus Pai. Abençoe a nossa igreja, o pastor Vitor e EPI de Mineiros. Abençoe nossos governantes e suas famílias. Que o Senhor traga-lhes temor e tremor a cada um deles. Abençoe a economia e a política do nosso país, ó Deus. Que o Senhor dê inteligência a esses governantes, para que eles busquem, ó Deus Pai, exercer a justiça e a verdade em nosso país, socorrendo sempre o aflito, o necessitado, buscando sempre a verdade e a justiça. Senhor, nós te pedimos por cura, Deus Pai,
dessa pandemia, ou durante essa pandemia. Pedimos, ó Deus, que não se achegue a nós, mas se porventura chegar, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, para que possamos ser curados. Dá também inteligência, ó Deus, aos médicos, aos intelectuais, aos pesquisadores, ó Deus, para que alcancem a cura, uma vacina, uma forma, ó Deus Pai, de amenizar o sofrimento das pessoas que têm passado por essa doença, ó Deus. Pedimos cura física, emocional e espiritual para todos os irmãos, em especial queremos orar pelo presbítero Dr. José Marques, pela dona Orlandina, pela dona Sebastiana, pela nossa irmã Luzia Teixeira, pela nossa irmã Antoniela, lá de Mineiros, pela recuperação do presbítero Joel, lá de Serranópolis. Queremos orar, Deus Pai, intercedendo também pela viagem, pelo cuidado e proteção na vida da Bruna e do Quero, que estarão em viagem. Livre, Deus Pai, dos perigos e acidentes da estrada e de todo e qualquer constrangimento que possa causar dor ou tristeza. Cuida deles, ó Deus Pai. Nosso irmão Netão, lá de Serranópolis, pede oração também pelas famílias, pelos pastores e pastoras do nosso presbitério. O Senhor conhece a labuta de cada um, ó Deus. São seus ministros, são seus mensageiros, Deus Pai. Cuida de cada um deles nesse tempo, Deus Pai, em que há um distanciamento. Que em nome de Jesus, o Senhor aproxime-se deles, aproxime das nossas famílias, que o Senhor esteja presente e que a gente possa, ó Deus Pai, através do Teu Santo Espírito, sentir essa presença na nossa vida. E a todos que suplicam, Deus Pai, por Teu cuidado, pelo Teu favor, que o Senhor possa nos ouvir, nos abençoar e nos atender, conforme o Teu tempo e a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, se você então não tirou a sua foto, ainda dá tempo de tirar e nos enviar. Corre lá. Queremos te ver também, queremos publicar a foto sua assistindo a nossa live. E reforçando, irmãos, que a gente possa, você, que está nos vendo e ouvindo, cuide da sua vida devocional diária. Não deixe de tirar um tempo, ou seja, tire um tempo, e ligue para o irmão, ore com ele, diga que está com saudade dele, que realmente é um tempo, que a gente sente saudade, a gente quer conversar. Tem alguns irmãos que são mais próximos da gente, ou mesmo aqueles que são mais distantes, mas a gente está sempre lembrando, a gente estava sempre vendo, tendo aquele contato. Então que você possa estar tirando esse tempo para ligar para o irmão, orar com ele, dizer que ele está fazendo falta, o abraço, o carinho de cada um. E também faça você, sua parte, a parte de um cristão, ter uma vida devocional diária, e Deus te abençoará grandemente. Leia a Bíblia, ore, participe dos cultos, Nós temos nossos cultos online, nossos estudos online, que você possa estar participando de cada um. Aquele ditado que a brasa fora do braseiro se esfria. Então tome cuidado, a gente possa estar em comunhão mesmo distante, certo? Não abaixe a guarda, que tenhamos muita atenção e fé. Bem, queremos agradecer os irmãos da igreja e a você que nos visita na nossa live, aos irmãos de Mineiros, que eles podem mandar as fotos no WhatsApp, no número de WhatsApp do pastor Fernando. Os irmãos de Mineiros estão com a gente, e se porventura outros irmãos de outras igrejas, sabendo que tem alguém de Serranópolis, talvez já está aí, quem estiver nos vendo, participando da live, que Deus abençoe a sua vida e você tenha uma semana abençoada na presença de nosso Deus. Irmãos, eu quero abençoar vocês. Estenda sua mão, eu quero desejar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor,
seja sobre a sua vida, sobre a nossa vida e a vida de todo o povo de Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Sem Jesus não dá.